Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos à casa. É com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo maravilhoso, né? Bom dia aos nossos internautas que estão conosco ao vivo nesse momento. Sejam todos bem-vindos também. Bom dia ao Juarez, que é o responsável pela transmissão de hoje. E hoje, um dia bastante bacana, que vai nos dar esse momento de reflexão. Quem vai falar conosco hoje é o meu amigo, o Alexander, está aqui. Ele é trabalhador da casa lá da AMEN, né? Trabalhador, divulgador da doutrina espírita da AMEN. Seja bem-vindo, Alex. Que Deus abençoe. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? O tema que ele vai usar é o pão de cada dia, né? Então, que essa mensagem, que esse tema de hoje sirva para a gente refletir cada vez mais sobre os nossos atos, né? Eu vou convidar meu amigo, meu irmão José Maria, que está aqui. Ele fará a nossa prece inicial de hoje. Bom dia a todos. Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus para pedir que neste domingo sejamos abençoados pela palestra do Alex, que nos traga boas palavras, que a gente consiga aprender muitas coisas aqui hoje e também aprender e aplicar no dia a dia, com todas as boas energias, que todos nós possamos sair dessa palestra melhores, podemos levar para nossas casas, para as pessoas que nos encontram durante a semana toda, um pouco desse conhecimento, um pouco da energia que essa casa nos dá, a energia de Jesus, sempre com o coração aberto para o amor. E lembrando, né, Natal, uma fase tão alegre para uns, para outros um pouco mais triste, e que a gente possa ajudar o próximo, pelo menos dando um sorriso a quem encontrarmos pelo caminho. Assim seja. Muito obrigado, Zé Maria. Alex, fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos inspire a todos e, como foi dito na prece, que possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Esse é o objetivo das casas espíritas, das casas religiosas em geral. Nós consigamos aqui obter recursos e energias para utilizarmos no mundo aí fora, que sempre nos exige muito, nos demanda muito. O Evangelho de Lucas, no seu capítulo 11, ele se inicia com o evangelista nos informando que Jesus se retirou para orar. Ele estava em um certo lugar para orar. E quando ele termina, um dos apóstolos pergunta ao mestre, solicita a ele: Jesus, ensina-nos a orar. E nesse momento, Jesus proferiu a conhecida por nós oração do Pai Nosso, a oração dominical, oração do Senhor. Dominus, né, em latim, quer dizer Senhor. Essa é a oração do Senhor. A oração do Pai Nosso é uma oração que nós aprendemos desde pequenos. Nós vivemos em um país que, apesar de ser laico, tem uma cultura cristã muito vasta. Nós temos vários feriados de natureza cristã. Então nós sabemos muito a respeito de Jesus. Essa oração é uma oração que os pais ensinam para os filhos, que nós oramos com uma certa constância. Kardec chega a dizer que ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. No entanto, a nossa proposta aqui hoje é discutirmos um pouquinho a respeito de uma parte dessa oração, para que a gente avalie a profundidade e a grandeza dessas palavras que nós repetimos com uma certa frequência, mas que muitas vezes não paramos para refletir tudo o que significa. O Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra conhecida de todos nós, uma obra da codificação, no seu capítulo 28, Kardec trata de diversas preces. O tema do capítulo é Coletânea de Preces Espíritas. É um capítulo muito rico. Vale a pena nós estudarmos o capítulo, porque ele faz um resgate de muitos temas
da doutrina espírita, das diversas obras. Ele traz alguns temas, fala alguma coisa, Kardec aponta alguns fatos, alguns conhecimentos a respeito dos temas e nos propõe algumas preces, algumas orações. A doutrina espírita não tem ritos, essas orações elas não são mandatórias, mas elas nos mostram também, elas nos servem de aprendizado, porque nos mostram muitas vezes visões a respeito da vida que a gente, volto a dizer, né, não, em determinados momentos não paramos para refletir. E esse capítulo 28, ele se inicia com o estudo de Allan Kardec a respeito da oração dominical, da oração do Pai Nosso. E no seu item 4, Kardec vai estudar a frase do Pão Nosso, o ensinamento de Jesus, dá-nos o pão de cada dia, que está em Lucas 11, 3. E esse é o nosso tema de hoje. Dá-nos o pão de cada dia, que nós falamos na oração do Pai Nosso. E Kardec inicia o seu estudo nos ensinando, né, que nós devemos aprender a pedir o alimento material, mas também o alimento espiritual. Nós vamos, quando a gente para refletir sobre isso, nós vamos achar que todos nós fazemos isso. Mas se nós pararmos para analisar, a grande parte dos nossos pedidos nas nossas orações, se não todos ou quase todos, eles são de natureza material. Todos nós temos objetivos, temos gostos, temos vontades de natureza material. Nós ensinamos para os nossos filhos desde pequenos a almejarem uma vida melhor, a estudarem, a terem famílias, a ter um desenvolvimento social, material que seja bom. E não há nenhum problema nisso. A doutrina espírita é uma doutrina que nos ensina que tudo na vida é importante. Nós nascemos em um planeta, nós temos um corpo de carne, e seria muito ilusório da nossa parte, ou muito infantil, acharmos que a matéria ela não tem importância. Ela tem uma importância grandiosa. Graças ao desenvolvimento da matéria, nós estamos aqui hoje, né, falando a respeito de Jesus e transmitindo para outras pessoas online esse nosso estudo. O desenvolvimento material ele é importantíssimo, mas o que a doutrina espírita, né, tem falado muito, tem resgatado desde um conhecimento que estava presente na época de Jesus e que nós meio que fomos deixando de lado no decorrer da nossa história, é que o espírito é mais importante. Haverá momentos em que nós teremos que decidir entre privilegiar a matéria ou colocar o espírito em primeiro lugar. Nesses momentos é importantíssimo que nós tenhamos a certeza absoluta, sem nenhuma dúvida, de que o espírito é mais importante. Nós jamais deixaremos de existir enquanto espíritos. Mas enquanto pessoas encarnadas, a pessoa que nós somos hoje, esse corpo que nós gostamos e temos que mantê-lo, temos que cuidar dele, ele não tem garantia de vida de mais nem um minuto. Nós podemos desencarnar no passo seguinte das mais diversas formas. Devemos cuidar do corpo, devemos fazer o melhor que nós pudermos, mas não podemos esquecer que o espírito tem primazia. Então, os pedidos de natureza espiritual, eles são importantíssimos, porque eles, inclusive, nos ajudam a ratificarmos esse entendimento de que o espírito tem primazia. Nós estamos em uma casa espírita. Aqui, nós aprendemos que os espíritos, eles vivem, eles se comunicam. Aqui nesta casa, como em todas as casas espíritas, nós temos grupos mediúnicos onde nós conversamos com os espíritos, muitos deles conhecidos de nós, que já trabalharam nas casas e voltam às vezes para dar o seu testemunho. Então nós não trabalhamos com isso de forma hipotética, para nós é uma realidade. A doutrina espírita nasceu e se desenvolve ainda hoje através das informações que chegaram dos espíritos. Ela é a doutrina dos espíritos. A nossa obra fundamental, a primeira, é o livro dos espíritos, não é o livro dos encarnados. Então nós
não podemos alegar ignorância da importância da primazia do espírito sobre a matéria. Entrar numa casa como essa e sair aí fora como se o espírito fosse uma invenção, se fosse uma alegoria e que Deus sabe lá como é que vai acontecer, esse é um grave problema. Porque nós também aprendemos que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Isso não é um peso, não é para pesar, mas é para que a gente aproveite a nossa encarnação para fazer aquilo que é bom para o nosso corpo e para o nosso espírito. Porque quando nós desencarnarmos, toda a nossa parte material vai ficar aqui, mas a nossa parte espiritual vai continuar conosco. E às vezes não sobra nada. Nós muitas vezes, atendemos espíritos nos grupos mediúnicos que têm uma dificuldade tremenda, porque passaram a vida toda somente focados na matéria, e quando eles foram para o lado de lá, a matéria acabou, e o que é que sobrou? Nada. Ninguém dá aquilo que não tem. Então nós vemos na nossa primeira observação de Kardec, alimento material e alimento espiritual. Uma última observação sobre isso é como é que nós alimentamos o nosso corpo? Todos os dias. Às vezes, várias vezes por dia. Como é que nós alimentamos o nosso espírito? Essa questão fica para todo mundo. Nós precisamos avaliar. Aí diz, né, o quanto nós precisamos atender ao nosso espírito. Se a nossa religiosidade ela ainda se resume a 1 hora por semana, sem querer desanimar todo mundo, ou alguns, não, a conta não fecha. Se nós alimentamos o nosso corpo todos os dias, nós precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias. Nós aprendemos com a doutrina a importância do vigiai e orai. E a gente fala isso e às vezes não se atém na grandiosidade desse conhecimento. Vigiai e orai o tempo todo. Porque num minuto, em uma circunstância, meio que sem querer, nós complicamos a nossa vida por um longo período. A doutrina espírita, os espíritos, nos fizeram o favor de nos enviar vários romances espíritas. Quando nós estudarmos um romance espírita, observemos como a história se desenrola. Várias coisas acontecem ali. A gente observa quantos espíritos bons que cuidam das nossas vidas, que é uma coisa muito legal. Né? Para cada problema ali são vários espíritos nos ajudando, mas algo que a gente não pode deixar de notar é que, quando chega lá no final do livro, e a gente vai ver a solução da problemática, a gente vê que, assim, que um problema que durou séculos, às vezes, para ser resolvido, ele aconteceu em 1 minuto, ou em 5 minutos, ou em um fato isolado. E nenhum de nós está livre disso. Em um momento que a gente estiver desavisado, pode acontecer um problema sério que vai nos acompanhar por muito tempo. Nós sabemos que sempre teremos condições de resolver, né? A doutrina espírita é a doutrina da esperança. Mas aqui está nos mostrando que se nós tomarmos cuidado, nós não cairemos em arapucas. Se nós tivermos espiritualidade pronta para ser entregue, ela será entregue quando nós precisarmos dela. O nosso cérebro é uma máquina absurdamente bem construída. Ele guarda na superfície aquilo que nós sempre precisamos. Sempre. Basta ver que a gente desenvolve alguma habilidade manual ou intelectual e aquilo flui na nossa cabeça e nos nossos atos muito rápido. Mas aquilo que a gente usa pouco, ele vai guardando. Aí a gente precisa muito, a gente faz um esforço, ele busca para nos ajudar. Então, se nós tivermos uma espiritualidade na superfície, quando nós formos demandados, essa espiritualidade vai nos ajudar a dar uma boa resposta para as nossas questões do dia a dia. Tal a importância, né, da vinculação ao espiritual. Jesus se retirava para orar constantemente. E ele é o Cristo planetário. Ele é o nosso governador. Ele já era um Cristo
quando a terra estava em formação. E ele veio aqui e deixou registrado, os 4 evangelistas registram, Jesus se retirava para orar constantemente. E às vezes, a gente não se atém a esses detalhes e não seguimos o mestre. Um segundo ponto muito importante, com dar-nos o pão de cada dia. Kardec vai falar, olha, esse ensinamento, ele destaca a lei do trabalho. Quando Jesus nos ensinou, dar-nos o pão de cada dia, ele não nos disse assim, o pão, tanto espiritual quanto material, vai ser materializado na sua mesa. Não existem milagres. Não existem favorecidos como não existem prejudicados. Não existem perseguidos. Deus nos concede a todos as mesmas oportunidades, em momentos diferentes. Nós não podemos todos ter as mesmas oportunidades nos mesmos momentos. Mas a reencarnação nos mostra disso. Nós já tivemos poder, já tivemos na pobreza, já nascemos como homens, já nascemos como mulheres, já morremos em tenra idade, já morremos numa idade muito velha. Nós já vivemos experiências que nós não lembramos, mas nós tivemos muitas experiências. Então, Deus nos oferece as mesmas oportunidades e todos nós precisamos trabalhar para que o pão de cada dia ele seja servido à nossa mesa. Nós precisamos trabalhar tanto do ponto de vista material, nós temos que ter o nosso trabalho, nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar das pessoas à nossa volta o tempo todo, senão as coisas não funcionam. E do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Desejar apenas não vai nos tornar pessoas espiritualizadas. Nós precisamos estudar, nós precisamos aprender coisas novas, discutir com outras pessoas, nós precisamos participar efetivamente do movimento cristão. O movimento cristão é um movimento de trabalho. Jesus, quando aqui esteve, ele trabalhou o tempo todo. Nós vemos que Jesus não teve assim, olha, eu vou ensinar vocês às quintas-feiras, meio-dia. E Jesus era judeu. Aos sábados, eles se reuniam para orar. Mas nós vamos ver que os ensinamentos de Jesus, eles foram dados em dias diversos, em momentos diversos, com pessoas diversas. Jesus estava andando por um caminho, surgiu uma oportunidade, ali ele pregava, ali ele ensinava, e assim ia. Isso vale para todos nós. Não há momentos que nós devemos ser cristãos e outros não. Nós temos que ser cristãos 24 horas por dia. Com quem nós estivermos e aonde nós estivermos. Cristãos no trabalho, na sociedade, na escola, no templo religioso, em qualquer lugar. Meio cristão não existe. Cristão de ocasião não existe. O nosso mestre é Jesus. Se a gente fala que ele é nosso mestre, que nós somos cristãos, nós temos que seguir aquilo que ele ensinou. E nós que somos espíritas, que não divinizamos Jesus, que aprendemos que ele trilhou o caminho que nós trilhamos, que para ele ser um Cristo, ele trabalhou e muito, nós não temos a desculpa de que ele foi criado daquele jeito. Para nós isso não existe. A doutrina espírita quebrou com esse paradigma e desmistificou. Não há anjos, criados anjos. Há anjos que trabalharam muito para adquirirem tal condição. Um dia nós chegaremos lá, mas teremos que trabalhar para que isso ocorra. Um terceiro ponto, levantado por Kardec, ele nos lembra a busca pelo necessário e os perigos do supérfluo. A busca pelo necessário, não precisamos falar. Inclusive, quando esse tema é estudado em O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que quando nós formos moralmente evoluídos, quando ninguém tomar aquilo que é de ninguém, não vai faltar o necessário para ninguém. Uma sociedade justa é aquela que não falta o necessário para ninguém. Mas o acúmulo, ele muitas vezes, ele produz grandes frutos. Se nós tivéssemos que individualmente, por exemplo, desenvolver uma cadeira como essa, quem de nós conseguiria fazê-lo? Os remédios que nós tomamos hoje, as nossas construções, as nossas roupas,
todo o desenvolvimento material, ele acontece através, né, da concentração de riquezas. Mas a riqueza é uma prova muito difícil e muito perigosa. E Kardec está nos chamando a atenção nisso, né, nos lembrando que o pão, nós pedimos o pão de cada dia. Aquilo que abunda, né, nós não tem nenhum problema da gente ter. Mas o bom uso desses recursos, ele é de responsabilidade daquele que o tem. Tem problema a gente usar, a gente aproveitar, a gente ter conforto? Não é isso que está se falando. O que está se falando é que muitas vezes a nossa abundância só serve a nós. Tem muita gente com muito que explora o seu semelhante para aumentar, muitas vezes, um patrimônio que ele jamais vai terminar de gastar na sua encarnação. Então, dividir é sempre muito importante, auxiliar os subordinados é sempre muito importante, desenvolver, né, com os recursos materiais, nós ajudamos a desenvolver o mundo. É uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente deseja ter as coisas, a gente inveja quem tem muito, mas sempre que a gente pensar a respeito disso, lembremos aqui do ensinamento de Jesus, né, nos aprofundado por Kardec. Lembremos sempre, se nós tivermos isso, de que há uma responsabilidade muito grande em gerir os recursos que nós sabemos não são nossos. Eles são nos dados por empréstimos. Porque, como nós já falamos antes, quando nós desencarnarmos, não importa a riqueza que a pessoa tenha. Tudo vai ficar aqui. Um outro ponto muito importante, que Kardec vai nos falar a respeito do pão de cada dia. Às vezes, o pão não chega à nossa mesa. E aí, ele diz, nós precisamos ter uma análise imparcial e bem feita a respeito dos motivos. Porque às vezes há uma conjuntura, há fatores externos que prejudicam essa equação. Mas ele fala que muitas vezes o grande problema está em nós. Às vezes nós escolhemos aquilo que nós gostaríamos de fazer ou não fazer, né? Às vezes nós não fazemos da forma como precisava ser feito, inclusive para manter aquela situação. São várias questões, né? Mas o tema é: analisemos friamente, né? O bom senso diz: como é que a gente analisa uma situação que nós estamos envolvidos de uma forma mais tranquila? A gente coloca aquela situação numa outra pessoa. Se possível, uma pessoa que até a gente não gosta. Aí a nossa análise ela tende a ser um pouco melhor. Porque quando a gente analisa em nós, naturalmente a gente se desculpa. Naturalmente. Nós temos uma tendência natural que a gente está tentando vencer, né, de perdoar em nós e naqueles que nós gostamos muito alguma coisa que no outro a gente não tolera. Então, uma boa análise, né, do porquê muitas vezes o pão não chega à nossa mesa, ou até tanto o pão material quanto o pão espiritual. Às vezes o pão está passando na nossa frente. O pão espiritual, ele passa à nossa frente o tempo todo. Deus nunca deixou ninguém desamparado no mundo em momento algum. A ajuda, ela sempre vem. Mas ela vem de diversas formas. Às vezes nós estamos buscando, procurando, olhando para o lugar errado. E às vezes, isso é muito importante, a resposta ela sempre chega, mas às vezes ela não chega da forma como a gente gostaria. E como ela chega de uma forma diferente, nós ficamos muito chateados e aí a gente acha que aquilo não é para nós. Um outro ponto levantado por Kardec, ele diz, né, pede forças para obedecer à lei do trabalho e prudência para manter os frutos. Então, forças, né, para seguir a lei do trabalho. Às vezes o trabalho é duro. Às vezes, e qualquer trabalho. A gente inicia um trabalho de natureza espiritual, de natureza moral, e às vezes no começo somos nós, Deus e os espíritos. Chico Xavier, né, está nos anais da história, nos livros que comentam a vida dele. Chico Xavier diz que durante um bom período ele fazia estudos na casa que ele frequentava, ele e mais ninguém.
E as pessoas falavam, Chico, o que você está fazendo aí? Está falando para ninguém? Ele falava, não, a casa está cheia, os espíritos estão aqui. Nós somos espiritualistas, nós somos espíritas. E muitas vezes, hoje nós vivemos uma época de ouro na doutrina espírita. Graças à conjuntura social que nós estamos vivenciando, os diversos problemas, os questionamentos que a humanidade tem feito, há questões que só a doutrina espírita ela entra. A AMEN tem um programa que se chama O Espiritismo Responde, que sai no YouTube, é a Ivone Chuchuli que apresenta. E eu uma vez falei para ela, Ivone, o nome do seu programa ele é muito rico, porque ele significa pelo menos duas coisas. É a resposta do Espiritismo sobre algumas coisas, o Espiritismo responde, mas ela também traz um outro ensinamento muito grandioso, que é o Espiritismo responde. Tirando questões muito pontuais a respeito de Deus, por exemplo, de coisas muito grandes e que têm a ver com espíritos muito avançados, as nossas questões do dia a dia, o Espiritismo responde todas. Nós encontramos informação aqui para qualquer dificuldade nossa do dia a dia. E desafio qualquer um aqui a pesquisar na literatura espírita, né? Hoje tem Vademecum espírita, tem Wikipédia, pode ir lá e digitar um assunto. Nós temos informações, e não é uma só, são várias. Muitos espíritos, muitos estudiosos, tratando dos mais diversos temas. Dos mais diversos. Então nós temos um manancial de informações muito grandiosa. Então nós temos como saber. E um outro ponto que ele fala, prudência para manter os frutos. Porque às vezes os frutos não chegam. Os frutos estão à nossa mesa, mas, assim como aquela parábola da pessoa que queria construir celeiros, o nosso objetivo às vezes é só produzir para nós, ou às vezes nós somos como o filho pródigo e saímos a gastar todos os nossos recursos e ficamos sem recursos, inclusive os recursos espirituais. Porque esses às vezes a gente tem, mas a gente guarda na nossa cabeça e não coloca eles para fora. Recursos espirituais, o pão espiritual, ele produz efeitos quando a gente coloca ele em prática. Saber estar na nossa mente é excelente, excelente, mas esse é o primeiro passo. O passo mais importante é que esse conhecimento que está na nossa cabeça, ele se reproduza na nossa fala, mas principalmente na nossa conduta. A nossa conduta hoje precisa ser cristã. E há uma forma, antes aqui teve uma frase de Chico Xavier dizendo assim, Jesus não nos pede que subamos o Everest, ele só nos pede que nós nos amemos uns aos outros. Às vezes só de nós de termos um comportamento cristão, um comportamento bondoso, acolhedor com as pessoas. Está todo mundo falando mal, a gente não fala mal. A gente faz como o Chico Xavier fazia, dá licença que eu vou tomar um café. Depois vamos nos perguntar, por que você saiu? Porque vocês estavam falando mal de fulano nem estava aqui, né? E outra, há uma questão que a gente aprende, às vezes a gente fica apontando o defeito dos outros. Quem de nós poderíamos atirar a pedra na mulher adúltera? Esse conhecimento não ficou registrado nos evangelhos de graça. Tomemos muito cuidado quando a gente aponta o dedo para o outro. Então, prudência para manter os frutos e que esses frutos eles sejam aumentados por nós, sejam replicados para as demais pessoas. Um outro ponto muito importante levantado por Kardec, ele vai dizer, olha, quando nós falamos, dá-nos o pão de cada dia, nós entregamos a vida a Deus. Nós estamos falando para ele, olha, nós estamos entregando nas suas mãos, Senhor, o pão nosso de cada dia. Porque às vezes, olha, esse pão vem de diversas formas. Às vezes ele vem na força do trabalho para que a gente consiga ter o pão. Mas muitos de nós, muitas vezes, não temos condições físicas ou intelectuais de conseguir o pão. Às vezes nós temos dificuldades sociais, problemas diversos que fazem com que nós não tenhamos condições momentâneas. Todas essas são momentâneas, porque
Mesmo que o problema seja físico e dure por uma encarnação, quando nós morrermos, o problema fica com o corpo. E aqui vem e fala assim, olha, a gente vai ter a confiança em Deus e a aceitação daquilo que a gente não puder resolver. Às vezes o pedir ajuda, aqui nos demora, peçamos ajuda. Eu não tenho condições de resolver esse problema. Eu não tenho forças. Por que não pedir ajuda? Às vezes, o nosso orgulho nos faz afundarmos num poço que já está fundo. Se a dificuldade é muito grande, peçamos ajuda. Nós vivemos em famílias, né? Nós temos uma gama, né, de pessoas envolvidas na religiosidade, uma casa como essa, peçamos ajuda. Às vezes a gente não gosta, não quer, ou a gente fala, nossa, vai ser muito ruim eu ir lá pedir ajuda, eu sempre fiz isso, sempre fiz aquilo. Gente, não tem problema algum, nós somos humanos. Nós estamos em um planeta de expiação e provas. Estamos caminhando para um mundo de regeneração, e nem o mundo de regeneração ele é perfeito. Ele é um mundo transitório. Nós ainda estamos na segunda escala, né, dita por Kardec, na classificação dos mundos, caminhando para a terceira. Esse processo vai durar um bom tempo. Então, se nós não tivermos condições de conseguir o pão por nós, guardadas as devidas proporções, que isso não seja por preguiça nossa, mas que seja pelos motivos mais complexos, que nós, né, peçamos ajuda, que nós saibamos receber, às vezes, a ajuda que nos é ofertada. Um outro ponto aqui, pede livramento da inveja de quem tem mais e perdão pelos que se excedem. E aqui ele toca num ponto muito importante. A inveja de quem tem mais. Se a gente pudesse, cada um de nós, não precisa responder porque aqui não dá. Se a gente pudesse, eu vou escolher uma pessoa que eu possa trocar de vida. A pessoa vem para minha e eu vou para dela. Quem nós escolheríamos? Talvez esse seja um exercício que a gente nunca fez. É a primeira vez que eu falo isso. É muito interessante porque palestras, a gente trabalha o mesmo tema em vários lugares e as coisas vão tomando proporções diferentes. Mas esse é um exercício que a gente precisaria fazer. Aí nós vamos saber, né? Isso eu já disse muitas vezes. Como é que a gente sabe quem nós somos? Nós analisamos as respostas que nós damos. As respostas no dia a dia. Porque na teoria, fizer uma pergunta aqui para qualquer um sobre Jesus, todos nós conhecemos. Nós falamos antes, né? Nós somos um país que celebra muitas questões cristãs. Nós conhecemos muito de Jesus. Mas às vezes Jesus, ele está na nossa cabeça, nós conhecemos dele. Mas ele entra muito pouco no nosso sentimento, nas nossas ações. Se nós pudéssemos trocar de lugar, a gente teria que... Façamos esse exercício. Quem nós escolheríamos? Se a pessoa que nós escolhermos, ela for uma pessoa que tem, que o ponto principal dele ou dela é a matéria, alguma coisa está errado nisso. Quem aqui trocaria de lugar com Jesus, por exemplo? Quando a gente fala de Jesus, a gente lembra da crucificação, né, que é uma coisa terrível que nós fizemos com Jesus. Mas quem trocaria com um grande mártir? Né? Quem trocaria de vida com o Divaldo? Aqui a gente trocaria. Nós estamos falando aqui, então agora, aqui nós estamos espiritualizados. Mas façamos esse exercício fora daqui. E isso vai nos dizer aonde estão os nossos objetivos. Quem a gente almeja ser, aonde nós almejamos chegar. O nosso norte, o nosso modelo e guia é Jesus. E às vezes os nossos ídolos são pessoas com grandes recursos financeiros, com grande poderio humano, mas com uma vida moral de baixa categoria. E hoje nós vivemos uma época perigosíssima. Nós estamos seguindo pessoas, acompanhando pessoas nos meios virtuais que são problemáticas. Nós estamos ouvindo pessoas que tiveram vários casamentos, vários divórcios, falando sobre casamentos e a gente para ouvir. Nós estamos vendo pessoas bélicas falando sobre paz e a gente para ouvir. Hoje nós temos uma gama
de publicações que humilham o semelhante, a gente não só para ouvir, como a gente ri, como a gente divulga. De cristão isso não tem nada, né? Digo isso com todo respeito a todo mundo. São análises que a gente precisa fazer. Há uma questão que eu sempre peço para Deus, é para que Ele me ajude a perceber as questões que eu erro, mas ainda acho que acerto. O cristianismo, o que ele deve produzir em nós, e o espiritismo é o cristianismo redivivo, é uma grande análise daquilo que nós temos feito para ver aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Além disso, hoje tem uma gama de informações inúteis. Elas são até legais, mas elas são inúteis. E cada minuto que eu gasto com um conhecimento que é inútil, eu não gastei com um conhecimento que é útil. Aí a gente fala, eu não tenho tempo para ler uma obra espírita, uma obra cristã, eu não tenho tempo para estudar, eu não posso frequentar um grupo de estudo. Aí uma vez por semana a gente recebe um e-mail do Google falando, você passou 36 horas nesta semana vinculado no seu celular. A gente às vezes nem para analisar essa mensagem, mas ela é para dizer o mínimo aqui, uma coisa bonita, é um chamariz para nós. É um momento de observação. Pior, às vezes eu conheço a vida de um cidadão ou de uma cidadã que mora do outro lado do mundo, mas a pessoa que dorme no quarto ao lado está com problemas homéricos graves e eu não paro para conversar com ela. Nós sentamos à mesa para almoçar e às vezes não tiramos o olho do celular. Gente, os meios de comunicação são excelentes. Nós estamos transmitindo aqui online. Os recursos que nós temos hoje, eles são excelentes, todos os recursos. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita em uma pergunta que Kardec fez a respeito da mediunidade. A respeito de, olha, por que Deus oferece a mediunidade para bons e maus? Porque o recurso ele é dado para todo mundo. O uso dele, o uso do recurso é que vai dizer se ele vai produzir bons frutos ou maus frutos. Aí a gente culpa o dinheiro, a gente culpa o poder, a gente culpa a sociedade, a gente culpa tudo que está fora. Mas o problema nunca está fora. O dinheiro bem utilizado é excelente. O poder bem utilizado é excelente. Ele só tem que tomar cuidado. O problema do poder é que ele não pode ser muito grande, porque daí ele é muito fácil de nos corromper. A mediunidade bem utilizada é excelente. Os meios de comunicação bem utilizados são excelentes. Mas quando a gente abusa, eles são terríveis. Então, observemos. Quem é que a gente segue? O que é que a gente reproduz? O que é que a gente transmite? O que é que a gente almeja? Às vezes a nossa inveja, ela está em alguém que de cristão não tem nada. De oferecimento de pão, desse ponto de vista que nós estamos falando, ele não tem nada. Mas a gente gostaria de ser como essa pessoa. E perdão pelos que se excedem. Chico Xavier tem uma oração muito bonita, que ele vai falar assim, que a gente precisa orar por aqueles que ainda erram, por aqueles que nós chamamos de maus. Ninguém é mau, nós estamos maus. O mal é uma condição transitória de qualquer pessoa. Por quê? Nenhuma ovelha que o Pai confiou a mim se perderá. Nenhuma. Não há exceções nessa frase de Jesus. Então, nós, em doutrina espírita, nunca abandonamos ninguém. Nós deixamos muitas vezes a pessoa seguir. Oferecemos o nosso melhor, mas nós não seguramos, não prendemos, nós não forçamos a barra com ninguém, como Jesus também não fazia. Mas nós nunca desanimamos de ninguém. Quando a pessoa quiser voltar, as portas estão abertas. Então tomemos cuidado
né, com os excessos. Nenhum de nós está livre dos excessos. Qualquer um deles. O espiritual é perigosíssimo. Por quê? Porque Deus é um peixe muito fácil de ser vendido. Em nome de Deus, nós fazemos atrocidades. Quando nós colocamos Deus na conversa, há muita gente que, dependendo de quem fala, aceita como uma verdade absoluta. Em doutrina espírita, e a doutrina espírita ela quebra muitos paradigmas muito belos, e este é um desses. A doutrina espírita nos fala, a doutrina é dos espíritos, não confie em ninguém, inclusive nos espíritos. João já disse isso nos evangelhos, primeiro sabeis se os espíritos são de Deus. Então tudo que eu falo para vocês, vocês têm o dever de analisar depois na doutrina, no evangelho de Jesus, se o que eu estou falando está de acordo. Nenhum de vocês vai poder chegar amanhã e falar assim, olha, eu fiz aquilo porque o palestrante Alexander falou que eu tinha que fazer. Porque, aliás, eu não tenho nenhum hábito de falar o que a pessoa tem que fazer ou não. A gente levanta hipóteses, a gente levanta recursos e caminhos. A vida de cada um, como a gente vai aplicar tudo isso nas nossas vidas, é trabalho de cada um de nós. Porque uma parte serve para um, outra parte serve para outro, mas o evangelho serve para todo mundo. É cada um que vai ter que adaptar a sua própria vida. E nós não podemos dizer, eu fiz isso porque o Divaldo falou, fiz isso porque o Chico falou. O Divaldo contava, né, que ele foi chamado para falar sobre o espiritismo na ONU. E ele disse, olha, eu vou falar, mas eu não sou o dono da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem um representante dela. Nós temos a Federação Espírita, as federações, nós temos as casas. Nesta casa, há um presidente, há um conselho, não sei como é que... Há uma administração aqui. Agora, ninguém é dono. Tanto que as coisas vão mudando. Todos nós somos convidados a participar do desenvolvimento das casas. A casa espírita, ela funciona com a participação de todos. Quem ainda não é trabalhador, está aí um convite. Participe da casa nas diversas funções. Tenho certeza que vocês serão, qualquer um, muito bem acolhidos aqui. O que a gente não pode é escolher trabalho. Porque às vezes a gente chega lá e a gente fala, não, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar em tal lugar. Não, mas lá já tem uma pessoa. Não, comece aqui. No livro Nosso Lar, não sei quem leu ou assistiu o filme, possivelmente a maioria de nós, André Luiz era médico. E quando ele chegou do outro lado, ele queria medicar. O pessoal falou, não, meu querido, aqui a medicina é outra. Você vai ter que começar limpando o chão. Vai ter que começar limpando a sujeira que os doentes fazem, porque era um outro trabalho. E nós vemos que uma hora ele se toca disso e ele pega uma vassourinha e começa a limpar. E aí ele vai se desenvolvendo e legou para nós uma gama de obras muito grandiosas a respeito disso. Então, somos todos convidados ao trabalho, mas temos que respeitar a organização da casa que a gente está adentrando. E uma última coisa que nós gostaríamos de destacar desse estudo de Allan Kardec, já deixando como tarefa de casa, leiam Kardec, porque Kardec disse muito mais do que nós apontamos aqui, mas ele diz uma coisa muito bacana. Afasta a ideia de negarmos a justiça pela prosperidade do mal e a desgraça do bom. E essa é uma coisa muito importante que nós temos que lembrar. Nós conhecemos um pouquinho das nossas vidas. Quem aqui sabe o que foi na encarnação anterior? E só Deus sabe quanto nós tivemos. Nós conhecemos um pouquinho da nossa vida, menos ainda das pessoas que convivem conosco. Nós conhecemos um pouquinho das pessoas que convivem conosco. Deus conhece todas as vidas de todas as pessoas. Então nós temos que abandonar definitivamente a crença ou análise de que nós sabemos mais do que Deus. Deus conhece tudo de todos. E Ele vai concedendo as oportunidades conforme as coisas vão acontecendo. E a prosperidade, às vezes, de quem está imbuído de uma situação ruim, ela acontece por diversos motivos. Porque muitas vezes a pessoa é boa naquilo que ela faz. A prosperidade, o mal, ele nunca prospera. Uma pessoa que é má,
ele nunca prospera do ponto de vista espiritual. Nunca ele prospera do ponto de vista material. Porque as coisas são diferentes. E às vezes a pessoa é boa naquilo que ele faz. Às vezes ele é desonesto, mas ele é bom naquilo que ele faz. Segundo ponto, muitas vezes Deus está dando para ele os recursos para que ele aprenda, porque quanto mais recursos a gente tem acesso a muito mais informações, a muito mais circunstâncias, para que ele aprenda a gerir direito aquilo que ele tem recebido. Kardec fez a mesma pergunta, né, sobre a mediunidade, nós já falamos agora há pouco, e a resposta fala, olha, vai sair da boca do médium a condenação dos atos que ele está fazendo. Quem usa mal a mediunidade vai ouvir da própria boca o erro que ele está cometendo. Então Deus nos concede, né, um outro ponto, a reencarnação, ela vai modificando as nossas vidas no decorrer do tempo. Como nós falamos agora há pouco, nós tivemos experiências em diversas circunstâncias. É muito difícil a gente falar porque Deus é infinitamente superior a nós. Por isso, diz o Manual do Bom Senso que nós temos que aproveitar a encarnação que nós temos o melhor possível. Jesus nos ensinou, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O caminho que nós estamos trilhando hoje, ele não significa que será o mesmo amanhã. Nós seremos espíritas na próxima encarnação? Como é que nós podemos saber? Os fundamentos que a gente fixar nessa encarnação, eles vão estar conosco. Mas nós podemos nascer num ambiente, por exemplo, budista, num ambiente muçulmano, num ambiente judaico. Nós não sabemos aonde nós vamos reencarnar. Muitas vezes, né, Deus se utiliza do nosso preparo, porque tem tantos mártires em alguns pontos, são espíritos que se prepararam antes e que vão ajudar aquelas comunidades. E assim as coisas vão se desenvolvendo. E um outro ponto, o outro lado, quando a gente fala desgraça dos bons, a gente tem que lembrar das mesmas coisas. Porque às vezes a pessoa é boa hoje, mas ontem ela não era. E a nossa história, quando nós olhamos para trás, nós vamos ver que a grande maioria de nós não éramos flores, né, no nosso passado próximo ou não tão próximo. A história registra o quão difíceis, o quão espinhos nós éramos. Então hoje, muitas vezes, nós estamos resgatando, né, aquilo que nós fizemos de errado no passado. A reencarnação, ela é um conhecimento que tem que fazer parte das nossas análises. A reencarnação é a chave. Há uma pergunta, acho que de O Livro dos Espíritos, que os Espíritos falam, a reencarnação é a chave para entender as diferenças que nós vemos no mundo, as injustiças que nós vemos no mundo. Nós aprendemos aqui, há injustiças, mas não há injustiçados. Ninguém aqui caiu de paraquedas na vida que tem. Ninguém foi num sorteio, ganhou lá para nascer na família X ou Y. Há sempre questões a serem tratadas aonde quer que nós estejamos. Pois bem, em linhas gerais, esses são alguns apontamentos que Kardec fez, né, lá no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nos próximos 10, 11 minutos que nós temos aqui, nós gostaríamos de tratar do mesmo tema sob o ponto de vista de dois autores espirituais. Para quê? Para que a gente saia daqui com uma ideia muito importante. A doutrina espírita e os evangelhos são ensinamentos ampliativos. Cada vez que a gente passar por um texto, nós temos que olhar para ele buscando novas ideias, novas formas de interpretação. A nossa cultura gosta muito de definir. E às vezes a gente pega uma interpretação e se fecha naquela e não se abre para outras. Mas os evangelhos, os grandes autores, eles têm uma característica muito grandiosa, que é o escrever muito com poucas palavras. É por isso que num grupo de estudo, por exemplo, às vezes a gente pega uma frasezinha dessa e coloca um monte de gente para falar e surgem ideias que a gente não imaginava. Esse é um exercício muito importante.
Dito isso, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, item 174, chamado Pão de Cada Dia, ele vai tratar desse mesmo tema. E ele vai dizer, né, algumas coisas muito importantes que nós vamos pontuar aqui. Primeiro, ele vai dizer que nós somos um pouco ingratos. Vai dizer, olha, considerando que o pão na terra, ele tem em abundância, muitas vezes nós desvalorizamos. Nós vivemos em um planeta onde a abundância de recursos materiais e espirituais, ela sempre foi grande. O uso que a gente faz deles, a questão da falta, a questão do problema, somos nós que causamos. Mas a terra é um local que tem abundância de frutos. E espiritualmente, a mesma coisa. A história da humanidade é repleta de grandes homens e mulheres que sempre estiveram para nos mostrar o caminho do bem. Aí ele vai dizer o seguinte, que Deus deixa para nós a crença de que o pão, ele é conquista nossa. Às vezes a gente fala, não, eu construí, eu que fiz, eu que não sei o quê. Ele fala, mas na verdade, todo o pão, né, ele procede de Deus. Nas palavras dele, o homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. Nós participamos. Nós falamos agora há pouco a respeito, né, da confecção das cadeiras, desse ambiente que nós vivemos aqui. O homem modificou, né, matéria-prima que já existe. Nós não tiramos nada do vácuo, do nada. Nós sempre utilizamos aquilo que Deus fez. Nós aprendemos a manipular. Quando a gente mistura duas coisas e dá uma terceira, a lei que produz essa terceira, ela não é humana, ela é divina. Nós apenas aprendemos a fazer. Tudo é criação de Deus. Todos somos criação de Deus. Por que isso é muito importante? Por duas coisas aqui que a gente vai lembrar. Primeiro, a gente precisa perder a ilusão do controle. Nós, às vezes, queremos controlar pessoas, controlar fatos, e nós não controlamos nada. Nós temos um certo controle com as nossas decisões. O que eu faço, o que eu não faço, vou ou não vou, escolho isso ou aquilo. Mas o coletivo, ele é de Deus. Às vezes a gente trabalha para que uma coisa aconteça e ela não acontece. Nesse momento a gente tem que ter a resignação de saber a vontade de Deus não é essa. Jesus deixou isso ensinado no horto, ao momento em que ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Nós não sabemos o que é esse cálice. O que nós sabemos é que não é dor. Mas ninguém ainda se atreveu e não há, que eu me lembre, informação dos Espíritos a respeito do que significa esse cálice. Mas ele diz, o mais importante para nós é o que ele diz em seguida. Mas seja feita a sua vontade e não a minha. Nesse momento, Jesus está nos deixando um conhecimento, um entendimento grandioso. Ele está falando, olha, tem coisas que eu não sei. Deus sabe. E às vezes a gente se arvora no lugar de Deus. Façamos o melhor que a gente puder, trabalhemos ao máximo, mas confiemos na providência divina. E uma segunda coisa, nós temos que é semelhante a essa, nos desapegarmos dos resultados. Os resultados não são necessariamente aqueles esperados. Esse é um grande motivo de frustração. A gente constrói as coisas na nossa cabeça e a gente gostaria que tudo acontecesse daquele jeito. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque nós não conhecemos todos os fatores. As equações, para que elas tenham uma resposta igual, todos os fatores têm que ser os mesmos. Mas como nós falamos agora há pouco, que envolve vidas que nós não conhecemos. Então, Deus conhece todos os fatores. Então, tomemos cuidado.
querer que o resultado seja o que a gente espera é um grande motivo de frustração. E o segundo texto, né, que nós vamos falar aqui rapidinho, ele é de Joana de Ângeles, que está no livro Luz nas Trevas, e o texto chama Não Somente, é o capítulo 118. E aqui, para a gente terminar, talvez com chave de ouro, Joana vai nos dizer, em linhas gerais, uma coisa muito importante. Ela vai dizer o seguinte, que, às vezes, Deus conta conosco para oferecer o pão de cada dia ao nosso próximo. Nenhum de nós está no mundo a passeio. Nós não somos espectadores, nós somos trabalhadores. Meus discípulos serão conhecidos por muito amar. Caridade, amor em ação. O trabalho aqui, né, falado, não é necessariamente o trabalho remunerado, mas é a ocupação útil. Uma mãe cuidando do seu filho, um pai zelando na cama no seu filho doente, cuidando do próprio pai, do vizinho. Qualquer um de nós aqui neste trabalho, né, ajudando aqui nos grupos de estudo, ajudando lá na Festa das Nações, na Festa da Canção, qualquer ocupação útil. Nós somos as mãos de Deus. Nós podemos usar uma figura de linguagem. Nós temos, né, a obrigação de auxiliar aonde quer que nós estejamos inseridos. E o auxílio, ele é muito melhor, ele é bom para quem é auxiliado, mas ele é muito melhor para aquele que auxilia. Porque ele nos ajuda, inclusive, a enxergar a vida sobre outro prisma. Quando a gente está muito mal, a gente olha muito para baixo, só enxerga o nosso pé, só enxerga o nosso umbigo. Quando a gente tem que trabalhar e que a gente tem que olhar para as pessoas, o nosso horizonte, ele se dilata. A gente muitas vezes percebe que na nossa frente tem muito menos gente do que atrás de nós. Tem pessoas com problemas muito sérios, né, e que nós somos as mãos que muitas vezes, né, podemos ajudar. Joana vai falar, olha, a vida te oferece recursos, ela te oferece condições de você aproveitar a matéria. Não tem nenhum problema com isso, nada, pode fazer. Ninguém está aqui, nós podemos tirar férias, nós podemos viajar, nós podemos ir brincar no parque com os nossos filhos, nós podemos assistir um jogo de futebol, ir para o clube, não é isso. Mas a gente precisa reservar um espaço da nossa vida, né, para auxiliar também. Precisamos reservar um espaço para o estudo, como nós viemos falando aqui no começo, e um espaço para auxiliar também. Porque todos temos muito a oferecer, cada um de nós. A vida em sociedade, ela nos mostra isso, que uns trabalham em alguns pontos, outros em outros, e assim nós vamos nos desenvolvendo coletivamente. Então saiamos, né, a oferecer o pão quando isso for possível. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pelo acompanhamento. Né, e, se Deus quiser, em uma outra oportunidade, voltaremos a conversar. Então vamos orar. Querido Mestre Jesus, agradecemos imensamente pelos teus ensinamentos, pela tua vida. Agradecemos por sempre cuidar de nós, por estar auxiliando nos mínimos detalhes as nossas vidas. Muito obrigado por esta casa que abre suas portas para acolher espíritos encarnados e desencarnados, nos oferecendo não apenas conhecimento, mas energias, aconchego. Muito obrigado, Mestre Jesus, por essa doutrina maravilhosa que tem libertado as nossas mentes. Ajuda-nos a entrarmos no Espiritismo. Que o Espiritismo, além disso, faça morada em nossas mentes, em nossos atos, e possamos aplicar nas nossas vidas tudo aquilo que temos aprendido. Que a tua paz esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Alex. Como nós